coordenador de mestrado e doutorado em Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas. Esse microfone é barulhento demais. Quando se arrasta, ele é um horror. Bom, bom dia a todos. Queria agradecer à Comissão de Educação da Câmara pelo convite. É um prazer estar com todos aqui. Eu acho que a primeira coisa a gente deve se perguntar quando se coloca a educação como algo fundamental para as nações é o que faz a educação melhorar. E se a gente olha a experiência internacional, literatura internacional, são múltiplas variáveis que mudam a educação. Não é um fenômeno unicausal, é um fenômeno que envolve múltiplas variáveis, como gestão, currículo, toda a discussão sobre a articulação entre comunidade e escola. De todo modo, dessas variáveis, uma é estratégica, que é o professor. A qualidade do professor é estratégica para melhorar a educação e para se alcançar os melhores resultados. E acho que a gente precisa saber, primeiro, o que a gente quer com o professor. A gente acha que, se os estudos mostram que o professor é uma variável-chave para melhorar a educação, a gente precisa saber o que a gente quer, que tipo de professor produz melhores resultados. Precisamos fazer uma reflexão maior sobre isso, porque é bom dizer que não é o Brasil apenas que está discutindo a revisão do papel do professor dentro do sistema educacional. Essa é uma discussão que perpassa vários países do mundo. Quer dizer, o professor Aya falou um pouco sobre o modelo de Stanford, mas é uma discussão em vários estados americanos. Há uma percepção de que o sistema escolar, e mais particularmente o papel e o tipo de professor que nós temos, tudo isso terá que ser mudado nos próximos anos. Então, isso é uma percepção internacional, não é apenas uma percepção do Brasil. É bom dizer isso. Além disso, é preciso pensar como se dá a relação do professor com as outras variáveis. Nós temos outras variáveis importantes, como o currículo, como a gestão escolar. Quer dizer, o professor, nós não vamos formar um professor na universidade e jogá-lo na escola, e a partir dali um professor quase como um príncipe encantado, para lembrar os contos de fadas, e ele vai chegar lá e vai encantar os alunos, e os alunos vão, digamos, tirar melhores notas em exames padronizados, vão se tornar ótimos cidadãos e etc. e tal. Os professores estão dentro de um sistema educacional. E aí vale a pena pensar, e daí eu começo um pouco pensando no caso brasileiro. O Brasil teve muitos avanços educacionais nos últimos 30 anos. Conseguimos incluir uma quantidade enorme de alunos que estavam fora da escola, é muito grande, professor, é um número gigantesco. Conseguimos melhorar a formação dos professores. Nós tínhamos, grande parte dos professores no Brasil não tinham um nível educacional adequado em termos de títulos, diplomas, para dar as aulas que davam, nos ciclos e séries que estavam, uma série de coisas. Mas se nós olharmos para o caso brasileiro, do ponto de vista, uma visão mais sistêmica sobre a educação, a gente fez tudo ao contrário. A gente fez avaliação sem ter currículo, vai fazer currículo sem ter mudado a carreira de professor e vai tentar pensar a formação de professor sem pensar o que é a escola. Claro, os países têm caminhos diferentes, não há um caminho perfeito. Minha provocação é para a gente pensar o professor numa forma mais sistêmica, e não imaginar que simplesmente formarmos bons professores teremos melhor educação. É preciso colocar esse professor dentro de um sistema. Acho que essa é a primeira coisa que eu queria marcar aqui, que eu acho que é muito importante. Segunda coisa, e seguindo um pouco o que a Priscila falou, a gente precisa saber, se a gente coloca o professor, de fato, como uma figura central, nós temos que ter políticas estratégicas para atrair e formar os melhores professores possíveis. Se isso é estratégico, temos que pensar nisso. Quer dizer, temos que ter uma política para selecionar e encontrar pessoas jovens que possam ser bons professores. Isso na literatura de políticas públicas chama-se busca ativa, ou seja, de fato ter uma política estratégica para encontrar professores. Se nós não tivermos isso, será muito difícil. Depois eu vou falar um pouco, isso tem a ver um pouco
no Brasil vai ter que ser feito de uma forma muito mais descentralizada. Segundo, nós temos que saber que tipos de incentivos nós vamos dar às pessoas para que elas se transformem em professores. Como disse a Priscila, 1/3 dos jovens brasileiros, quando estão no início do ensino médio, colocam a profissão docente como uma possível profissão. E depois, esse número se reduz radicalmente quando se vai prestar o exame à universidade, ao college no Brasil. Por que isto ocorre? Porque nós temos que ter políticas estratégicas que comecem no ensino médio. Se nós não começarmos no ensino médio, nós não vamos conseguir atrair os melhores e as pessoas adequadas para dar aula neste país, nesse enorme país. É bom lembrar que isso vai ocorrer num país extremamente desigual. E a desigualdade brasileira não é só de renda. A desigualdade brasileira é de capital humano. Faltam professores em vários lugares do Brasil. E nós temos que saber como encontrar professores que possam dar aula nas periferias das grandes regiões metropolitanas ou no interior de Roraima. Temos que saber, temos que encontrar um mecanismo para isso. E acho que, nesse sentido, é preciso ter uma política articulada entre o governo federal e os estados e municípios de formação e busca de professores. Se nós não tivermos, voltando à ideia de que os professores estão num sistema, o Brasil é um país federativo, com menor autonomia dos estados comparado aos Estados Unidos, mas com um enorme papel dos estados e municípios, e aí os municípios no Brasil têm mais autonomias que os governos locais americanos, com enorme papel na provisão dos serviços educacionais. A educação básica, fundamentalmente no Brasil, é dos estados e municípios. Então, nós temos que articular com estados e municípios para encontrar esses professores, para construir um mecanismo de formar e trazer capital humano. Inclusive, perder alguns preconceitos. Boa parte dos professores que vão dar aula na periferia leste de São Paulo, provavelmente seria mais fácil encontrá-los na periferia leste de São Paulo. É isso. Nós temos que ter política de busca ativa. Provavelmente quem vai dar aula na periferia sul de São Paulo, na Baixada Fluminense, na região metropolitana de Belo Horizonte, são as pessoas que moram lá, que inclusive conhecem mais a comunidade. Só que para isso tem que ter uma política que começa antes da universidade. E tem que ser uma política que não deve ser só do MEC. É uma política articulada entre o governo federal, estados e municípios no Brasil. Esse é um ponto essencial se nós quisermos formar professores, porque é preciso perguntar, formar quais professores? Quem? Esta é a pergunta inicial. Um terceiro ponto que eu queria falar é que, quando nos últimos 20 anos, houve um avanço muito grande no debate internacional em termos de métricas para se medir a educação. Mas, como eu sempre digo, resultados não produzem resultados. No caso brasileiro, o principal indicador é o IDEB. IDEB não produz IDEB. Sexualmente, ele não se reproduz dessa forma, fazendo uma piada. O que produz resultados são insumos. E a tendência não é só brasileira, a tendência de correr atrás dos resultados indicadores, produzindo novos indicadores, não muda o resultado educacional. Nós precisamos saber quais insumos podem gerar resultados. No caso da formação de professores, o modelo de gestão que organiza os insumos é aquilo que eu chamei, aí num livro recente, para Todos pela Educação, de tripé formativo. O que seria o tripé formativo? O tripé formativo são 3 partes, né? A primeira, as instituições de ensino superior, as universidades, que formam os professores. O segundo pé, as redes educacionais que empregam os professores. E, no caso brasileiro, é importante a gente comentar que o modelo educacional brasileiro é rede orientado, enquanto o modelo americano é escola orientado.
Isto é, no caso dos Estados Unidos, a escola tem mais autonomia do ponto de vista da gestão de pessoas, da contratação, da relação mesmo com a própria comunidade, e no caso brasileiro, a rede tem mais força. Portanto, a rede tem um papel central na seleção e na formação dos professores, no caso da formação continuada. E o terceiro pé do tripé são as escolas. Afinal, onde se realiza o ofício docente é a escola. E a escola, como eu vou falar mais ao final, tem que ser vista não só como um lugar onde ocorre a educação para os alunos, mas a escola tem que ser vista como um lugar, ela própria, como um lugar, digamos, como a gente pode chamar, de um lugar de aprendizado. Eu acho que é o melhor termo a dizer. Ou seja, a escola é um lugar de aprendizado não só para os alunos, mas para o conjunto dos profissionais que estão lá. Se a gente não tiver essa visão, a gente vai acreditar que se forma melhor um professor na universidade, a rede consegue distribuir razoavelmente capital humano, e no dia seguinte que eles chegam à escola, você diz, tchau, até a aposentadoria. E no mundo de hoje, a escola cada vez mais terá de ser um lugar de aprendizado, porque a dinâmica de mudança social é brutal no mundo de hoje. A dinâmica é tão grande que a gente não sabe muita coisa, e eu estou falando de quem estuda educação, dadas as enormes mudanças que estão ocorrendo no mundo. Então, a escola é um lugar de aprendizado. Se a gente conseguir articular melhor esse tripé de universidade, redes, escolas, nós conseguiremos fazer melhores políticas de formação de professores. Não adianta ter um lugar aqui, outro acolá, fazendo boa formação, ou uma mudança do currículo dos cursos de pedagogia, se o tripé não funcionar. E aí, falando um pouco, digamos, sobre cada uma das partes do tripé, e eu vou falar mais da formação inicial, é o nosso objetivo aqui, posso comentar em perguntas depois. Acho que a primeira coisa que nós temos que pensar, do ponto de vista das instituições de ensino superior, é se elas querem mesmo formar professores. Desculpe-me pela pergunta mais franca, talvez mal educada, mas eu acho que nós temos que perguntar isso, se elas querem formar professores. Porque no caso brasileiro, nos cursos de pedagogia e das outras licenciaturas, formar professores é um objetivo secundário. Veja, esse é um debate também internacional. Em muitos lugares do mundo, sobretudo na área, digamos, pedagógica, muita gente que chega lá prefere ser pesquisador a ser professor. E houve muitos rearranjos em várias partes do mundo para dizer, sim, formar professores é importante. Vou contar um rearranjo importante, eu acho que a experiência de Stanford estava mostrando um pouco isso. Um rearranjo importante é mostrar para aqueles que acham que dá mais status ser pesquisador, mostrar que um dos objetos fundamentais de um pesquisador em educação é o professor. Não é um dos, é o mais importante. Isto muda o ângulo da forma como a universidade se organiza para formar professores. Porque aí os pesquisadores vão perceber que a matéria-prima, o diamante bruto da sua pesquisa é a formação dos professores, dos próprios professores. Então, é preciso, portanto, reorganizar as universidades brasileiras para dizer que lugar vocês darão à formação de professores. Vamos definir isso claramente. Não há um modelo único no mundo. Então, é preciso encontrar qual lugar que nós queremos ter na formação de professores. De todo modo, num país como o Brasil, tão desigual e com resultados educacionais ainda muito ruins, as universidades deveriam colocar a formação de professores num patamar alto. Muito acima do que estamos hoje. As universidades públicas que são financiadas por dinheiro dos contribuintes, é bom sempre dizer, deveriam colocar em primeiro lugar a formação de professores. Isso seria exigido por qualquer sociedade democrática no mundo. Esse é o ponto.
Segundo ponto ainda na formação inicial e das instituições de ensino superior. É preciso repensar o currículo. Já há experiências interessantes no Brasil, é bom dizer, há algumas mudanças em algumas instituições em termos curriculares, mas o ponto central, eu diria a vocês, é como articular melhor a teoria e a prática na formação dos professores. Não se trata de dizer, como disse a Priscila aqui comentando, simplesmente de dar uma formação mais prática ao professor. Diga ao médico que ele só terá formação prática, que ele não estudará teoria da biologia, da histologia e outras partes da ciência médica. Duvido que ele concorde. Mas o médico sabe que a teoria da genética só existe se há, de alguma maneira, um treinamento empírico para lidar com isso. Um dos hospitais mais importantes do país, o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que é um hospital privado, acabou de criar um curso de medicina, de graduação, de undergrad, né, de graduação, e a última etapa para aprovar os alunos é uma dinâmica de grupo. No seu último vestibular, a dinâmica de grupo era como resolver um problema num pronto-socorro público depois de um grande acidente. O primeiro colocado do vestibular não tinha as melhores notas dos exames padronizados. Não vinha de uma grande escola privada, uma grande escola de elite. Mas era alguém que tinha percebido como juntar os conhecimentos básicos que tinha no ensino médio com a prática de um pronto-socorro. Quando o diretor do Albert Einstein foi entrevistado, por que um jovem que tinha feito escola pública e depois uma escola privada, digamos, mais de bairro, menos cara, com 26 anos e que era um designer gráfico, passou em primeiro lugar no vestibular de medicina do Albert Einstein e ganhou uma bolsa integral para isso, ele disse, ele sabe resolver problemas. É este o ponto. Pensar a articulação entre teoria e prática é saber resolver problemas. E aí comento, Priscila, porque se a gente olhar a prova do PISA, não sei se vocês já fizeram, eu já fiz, de brincadeira, para treinar. Nessa idade não vai adiantar muito. Mas, basicamente, a prova do PISA não é uma prova conteudista, enciclopédica. É uma prova mais próxima de resolução de problemas vinculados a alguns conceitos básicos. Portanto, nós precisamos mudar um pouco a ideia do que é a relação entre teoria e prática e o que é a formação de um professor. Claro que a gente precisa formar professores que tenham conhecimento em metodologias de ensino. Talvez seja a área que a gente está tendo mais transformação na educação pelo mundo. E é uma área que a gente não sabe muito bem todos os resultados, se formos sinceros e honestos. Mas, de todo modo, será impossível ensinar as crianças e jovens do século XXI com as metodologias de ensino do século XX. Não tem como. Então, nós temos que ter universidades com áreas, professores, formadores de formadores, como disse a Priscila, fortes na área de metodologia de ensino e didática. E isso na universidade hoje brasileira, a área de metodologia de ensino é a área que é o patinho feio, para lembrar um conto de fada antigo. É a coisa menos importante. E acho isso muito preocupante. Temos que repensar isso. Claro que para continuar esse tipo de formação é preciso articular mais as universidades com as escolas. Eu diria a vocês que no Brasil há um enorme fosso, um enorme buraco entre as universidades e as escolas. Se a gente não criar uma ponte entre as universidades e as escolas, nós não saberemos formar bons professores. Claro que essa articulação com as escolas depende muito da articulação com as redes, o segundo pé do tripé. E acho que se as instituições de ensino superior
estão devendo na educação brasileira, não estão cumprindo claramente seu papel de formar bons professores. Sinto informar que as redes também não estão cumprindo um bom papel. As redes não sabem não têm nem planejamento de força de trabalho que delimite, por um espaço de anos, que professores vão precisar, que perfil de professores vão precisar. Vejam, no Brasil, nos próximos 10 anos, 50% dos professores da rede pública vão se aposentar nos próximos 10 anos. Isso pode ser uma oportunidade ou uma desgraça bíblica jogada sobre nós. Porque, apesar dos defeitos dos atuais professores, eu não tenho certeza se os novos serão melhores do que eles. Isso pode, uma parcela da responsabilidade está nas universidades, mas uma parcela está nas redes, que precisa definir mais um planejamento de médio e longo prazo sobre que tipo de professor querem ter. Como as redes também têm que buscar as universidades, não é só o contrário. Como articular com as universidades? As redes precisam exercer seu papel no tripé, e eu acho que elas não estão exercendo. E, para terminar, meu tempo está acabando, o terceiro pé é a escola. E a escola é um lugar muito importante na formação inicial do professor, porque a formação inicial do professor não termina quando ele ganha seu diploma na universidade. Isso é um mito. Em boa parte da literatura, a gente fala, na verdade, de um período de 3, 5 ou mais anos, que é um período de formação inicial do professor, e que em alguns lugares significa estar lá, voltar à universidade obrigatoriamente. No Brasil, depois que o professor se formou, passou num concurso público, não há mais relação entre a universidade e as escolas. Nós precisamos fazer com que a escola seja um espaço de aprendizado. Até porque, se um enorme contingente de professores vai se aposentar nos próximos anos, é preciso aproveitar a experiência desses professores junto aos novos professores. E o lugar em que eles vão poder transmitir essa experiência é a escola. Para terminar, claro que tudo isso depende, em alguma medida, da carreira docente. Inegavelmente, nós temos que pensar a carreira docente, e a carreira docente não só em ter maiores salários, sobretudo no momento inicial da carreira, mas ter uma carreira docente mais diversificada. No Brasil, se você quiser melhorar de padrão, não só salarial, mas de status como professor, você foge da escola, isto é, vai trabalhar na Secretaria de Ensino. E nunca mais quer ver a escola, se possível for. Nós precisamos criar uma carreira docente que haja mais papéis ao professor. Por exemplo, e vou terminar nessa ideia, acho que a ideia de um professor mentor, professor articulador, há várias outras formas nas quais os professores podem estar numa carreira docente. Porque, ao fim e ao cabo, como eu disse ao início, o professor, não existe um professor príncipe encantado, que vai dar um beijo no último segundo na Branca de Neve dos alunos para que eles melhorem. Um professor está num sistema. E, no nosso caso, um professor está num sistema se ele tiver uma carreira docente em que possa haver na escola vários papéis para o professor. Porque eu termino com algo que pode parecer muito diferente do que eu falei, afinal falei de professor, mas o aprendizado é uma experiência coletiva. O aprendizado do aluno é uma experiência coletiva. E a atividade do professor é uma experiência coletiva. Não acredito na ideia de um professor que, com a experiência individual, revoluciona a educação. A educação é uma atividade coletiva. Portanto, precisamos formar professores para trabalhar numa atividade coletiva, e aí sim, com uma visão mais sistêmica, poderemos mudar a formação dos professores e, por fim, os próprios resultados dos alunos. Obrigado. Obrigado, Abrúcio. Registro a presença da professora deputada Dorinha Seabra.